Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal Matemática, meu nome é Lucas Gotardo e hoje nós vamos aqui a resolução de uma questão que apareceu no vestibular UniOeste 2023, que trabalha com um conceito lá da geometria plana, semelhança de triângulo e também área de figuras planas. Antes da gente ir para a resolução da questão, peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você conhece que vai prestar o vestibular da UniOeste, pois assim você, além de ajudar a pessoa, você também aqui ajuda na divulgação do canal. E caso você tenha interesse, tá, em apostilas voltadas para os vestibulares do Paraná e prova do Enem, revisões e também cursos de específicas de matemática, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado você tem acesso a todas essas informações. Caso fique alguma dúvida da questão, deixe aqui nos comentários que eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar, ou se você preferir, pode mandar lá no Instagram, ok? Bora lá então para a resolução e também aqui, óbvio, a leitura antes, né? Vamos lá. Ó. Na figura a seguir, ABCD é um retângulo e o ponto P pertence à diagonal AC. Sabe-se que o segmento BC tem 10 centímetros, o segmento PC tem 6 centímetros. A medida em centímetros do raio R de uma circunferência, de modo que tenha a mesma área do triângulo APB reto em P é... Bom, então o nosso objetivo principal, que é sempre legal você focar no objetivo, porque você vai vendo o que você tem que procurar dentro da sua figura, dentro do seu enunciado. Então o nosso objetivo é encontrar quanto que vale esse raio R que está aqui. O que ele diz para você? Ó, que o triângulo e o círculo de raio R têm a mesma área. O triângulo ABP está aqui, ó, é esse triângulo. Ó. Então esse triângulo que está aqui tem a mesma área do nosso círculo. Então vamos lá. Qual que é a equação principal para encontrar a área de triângulo? Então a área de triângulo, a equação principal é base vezes a altura dividido por 2. E essa área desse triângulo tem a mesma área do círculo e a área do círculo é dada por π vezes o raio ao quadrado. Então para encontrar o valor do meu raio, eu tenho necessariamente que encontrar quanto vale a área do triângulo. Para encontrar a área do triângulo, eu tenho que encontrar uma base em minha altura. Aqui você teria duas opções, tá? A primeira era você falar que isso aqui é a base e dar um jeito de encontrar essa altura que tem como, mas dá um trabalho gigantesco, que eu não recomendo. A segunda, que é o que nós vamos utilizar, é considerar o seguinte. Toda vez que você tem um triângulo retângulo, um dos catetos você pode considerar a base. E o outro cateto vai ser considerado a sua altura. Por que eu posso afirmar isso? Bom, porque se eu falo que esse cara aqui é minha base, o que é a altura de um triângulo? A altura de um triângulo é a distância do vértice até a sua base. E essa altura precisa formar um ângulo reto. E perceba que esse cateto ele forma um ângulo reto. Ó. Então, por esse motivo que nós vamos considerar aqui, dentro de um triângulo retângulo, tá? Isso sempre você pode utilizar desde que seja um triângulo retângulo, que essa medida que está aqui para nós é o nosso Bzinho, e essa medida que está aqui para a gente é o nosso Hzinho. Então, para encontrar o raio, eu tenho que encontrar o Bzinho e o Hzinho agora. Como que nós faremos isso? Vamos lá. Ó. Dentro do seu enunciado, ele disse que esse cara que está aqui vale 10 centímetros e esse cara que está aqui vale 6 centímetros. Então, como que nós podemos pensar nisso aqui? Ó? Bom, o segmento BC vale 10 centímetros. Ó. E o segmento PC vale 6 centímetros. Se eu olho para esse triângulo que está aqui, esse triângulo ele também é um triângulo retângulo. Por que ele é um triângulo retângulo? Ó? Esse segmento de reta, quando eu olho para esse ângulo que está aqui, ele é uma semicircunferência. Uma circunferência, uma volta completa, é 360. Metade dela, né, porque semi é metade, é 180. Então quer dizer que esse ângulo, a gente fala que é um ângulo raso. Ou seja, esse carinha que está aqui, ele vale 180. Só como esse ângulo ele já vale 90, consequentemente, eu posso falar que esse também vale 90. Porque a soma dos dois tem que dar quanto? Tem que dar 180. Então, quando eu olho para este triângulo, como ele é um triângulo retângulo, eu tenho o valor do 6 e eu tenho o valor do 10, eu consigo encontrar quanto vale o meu Bzinho. E aqui tem duas maneiras de você encontrar e eu vou te mostrar as duas, tá? A primeira delas é sempre você focar, quando tem um triângulo retângulo, nos triângulos pitagóricos, que é comum de aparecer. O triângulo pitagórico mais importante que nós temos é o triângulo 3, 4, 5. Então, se eu pego esse triângulo padrão aqui, que é o triângulo 3, 4 e 5, ó, o ângulo reto está aqui, um cateto vale 3, o outro vale 4 e a hipotenusa vale 5.
Perceba que desse cara para esse cara, que tem que manter a proporção dentro desse triângulo, eu estou multiplicando por 2. Desse cara para esse cara, eu também estou multiplicando por 2. Então eu já enxerguei que eles são proporcionais entre si, porque eu comparei dois lados entre eles. Então, como consequência, o que, que você vai ter? Que esse cara e esse cara, eu também vou multiplicar por 2. Então, se você conseguir enxergar isso, você já ganha um tempo. E aí você pode afirmar que esse valor que está aqui, como eu estou multiplicando 4 por 2, ele vale 8. Mas vamos supor que você não enxergue isso. Tá tudo bem, ó. O que, que você faz quando você não enxerga isso ou quando não é um triângulo pitagórico? Dentro desse triângulo que está aqui, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras, que é o arroz com feijão. Então, como o 90 está aqui, o oposto dele ó, é a nossa hipotenusa, então a hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma dos quadrados catetos, ó, ou seja, 6 ao quadrado mais o meu bzinho ao quadrado. E aí eu vou conseguir encontrar o valor do bzinho e eu resolvo um dos meus problemas aqui, certo? Então vamos lá. Ó. O quadrado aqui de 10 vai dar 100, o quadrado de 6 dá 36, mais b quadrado. Eu vou jogar o 36 para o lado esquerdo, então vai ficar 100 menos 36, que é igual a b quadrado. Quando eu fizer essa diferença vai dar 64, eu só vou escrever o contrário que a gente está acostumado a escrever, tá? Então, ó, b quadrado é igual a 64. E quando eu tirar a raiz quadrada do meu 64, nós teremos que o meu b ele tem 8 centímetros aqui, porque a unidade está em centímetros, certo? Então, esse valor que está aqui para nós, ele tem o valor ó, igual a 8. Aí eu resolvi um dos meus problemas aqui, que essa medida ela vale 8. Ó. Então, eu já comecei a solucionar essa partezinha. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de encontrar o valor do meu h. Aqui tem duas opções, tá? Ou você trabalha com razões trigonométricas no triângulo retângulo, ou você trabalha com semelhanças de triângulo. Eu vou trabalhar com semelhanças de triângulo porque eu acredito que é mais fácil de enxergar dentro desse cara que tá aqui, tá? Porque trabalhar com razões trigonométricas você teria que dar um jeito de encontrar o ângulo, que dá um pouquinho de trabalho. Então, o que, que nós vamos fazer aqui nessa parte? Seguinte, esse triângulo que está aqui e esse triângulo que está aqui, eu vou mostrar para vocês que eles são semelhantes entre si. Como que eu vou fazer isso? Bom, no triângulo PCB aqui, ó, que é essa partezinha, eu vou falar que este ângulo que está aqui, ele é o ângulo alfa, e eu vou falar que este ângulo que está aqui, ele é o ângulo beta. Dentro de um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, ou seja, quando eu pego o meu alfa, mais o meu beta, mais o 90, isso tem que dar 180. Eu posso jogar o 90 para lá, então eu tenho que alfa e beta é o equivalente a 90, porque vai ficar 180 menos 90 do lado direito. O que eu tenho aqui então? Bom, como o alfa e o beta é igual a 90, lembra que lá no comecinho do seu enunciado, ele diz que esse cara ele é um retângulo. Então esse ângulo que está aqui, ele vale 90 graus. E aqui que entra a malandragem. Olha só, eu tenho o meu beta mais algum ângulo que eu ainda não sei quanto que vale, que vai ser o equivalente a quanto? A 90 graus. Só que se eu tenho o meu beta que está aqui, a soma do beta mais alguém que dá 90 só pode ser quem? Só pode ser o alfa, tá? Então, nesse caso, esse cara que está aqui, ó, ele só pode ser para nós o alfa, porque alfa mais beta dá 90 e aqui beta mais alfa vai dar 90. Se você não acha fácil enxergar de maneira genérica, joga alguns valores. Então vamos lá, ó. Vamos supor que esse cara ele tivesse o valor de 30 graus. Aqui seria 60. 60 para chegar no 90 falta 30, ó, tá vendo? Então apareceu o alfa ali. Ah, e se eu jogasse outro valor? Bora lá. Vamos supor que esse cara vale 50. Se esse vale 50, esse aqui tem que ser 40. E esse aqui vale 40, esse aqui tem que ser quanto? 50. Então tá vendo qualquer valor que eu jogo ali, automaticamente acaba dando igual, por isso que ali vale o nosso alfa. Só que quando eu olho para isso, consequentemente, né, o alfa mais esse ângulo que está aqui tem que dar 90. Então esse cara também é beta. Então eu mostrei que os dois triângulos, eles são semelhantes entre si. E agora eu vou fazer a razão entre os lados homólogos. O que é lado homólogo, professor? O seguinte, ó. Se eu pego o alfa que está aqui, o lado homólogo a ele é o 8. Aí você vem no outro triângulo, vai pegar o alfa e o lado homólogo a ele vai ser quem? O meu hzinho. Se você não conseguir enxergar direto no desenho, eu recomendo que você redesenhe. Então vamos fazer isso aqui, ó. Não tem custo algum você fazer, ó. Então pega aqui o triângulo, que é o triângulo ABP aqui, ó, e desenha o esboço dele. Não precisa ser perfeito, é só para você enxergar. Então veja só, aqui está o ângulo reto, aqui está o vértice P, aqui está o vértice A e aqui está o vértice B.
Nós sabemos que essa medida vale 8 e nós sabemos que este ângulo que está aqui é o ângulo alfa e este ângulo que está aqui é o ângulo beta. Pega o triângulo BPC aqui, ó. Redesenha ele aqui embaixo, não custa nada também, ó. Então vamos fazer ele mais ou menos o esboço dele aqui, certo? Aqui está o ângulo reto. Aqui está P, aqui está C e aqui está B. Aqui nós temos o ângulo beta. E aqui nós temos o nosso ângulo alfa. Essa medida que está aqui vale 10, essa aqui vale 6 e essa aqui também vale 8, porque é um segmento equivalente entre si. Quando eu pego esse cara, e aqui está o nosso Hzinho, tá? Que eu esqueci de colocar. Lembra que o nosso objetivo é encontrar B vezes H sobre 2. Então eu vou dar um jeito de encontrar quem? Ó? O meu H. Então eu vou fazer na ordem do triângulo 1 para o triângulo 2. Se eu tenho o meu H, o oposto a ele é o alfa. Ó. Então eu vou colocar H e o oposto é o alfa. Eu venho no triângulo 2, procuro o alfa e o oposto a ele é o 8. Ó. Então H sobre 8. Volto no triângulo 1 e vou procurar um número que eu tenho, porque eu não sei quanto vale esse cara. Apesar de dar para encontrar, a gente não vai trabalhar com ele. Ó. Então eu vou pegar o 8. Ó. Então 8, o 8 é oposto ao quem? Ao meu beta. Eu venho no triângulo 2 e procuro quem que é oposto ao beta, que nesse caso é o meu 6. Então, quando eu fizer essa proporção, que é o famoso multiplicar cruzado, nós teremos aqui, ó, que o 6H é igual a 8 vezes 8, que é 64. Então, esse H vai ser equivalente para a gente aqui a 64 sobre 6. Posso simplificar, né, por 2, tanto o numerador quanto o meu denominador. E nós teremos que esse H é 32 sobre 2. Este 32 sobre 2, nós vamos substituir aqui, ó. Tá? 32 sobre 2, não, me desculpem, 32 sobre 3, ó. Esse 32 sobre 3 nós vamos substituir aqui. E aqui vai entrar uma malandragem que é muito legal que eu comente com vocês. Quando a gente vai falar de divisão de fração, lembra que eu falei que é base vezes altura dividido por 2? Porque é o que geralmente a gente conhece. Só que você dividir por 2 é a mesma coisa que você multiplicar por meio, ó. Por que é a mesma coisa? Porque eu faço 1 vezes o valor do B vezes H que fica, e aqui embaixo eu ia multiplicar por 1. Só, professor, por que a gente vai optar por utilizar isso aqui? Porque tá vendo que eu tenho uma fração? É para fazer não a divisão de fração, mas sim uma multiplicação, que é muito mais fácil a gente trabalhar. Então, quando eu substituir aqui, ó, vai ficar o seguinte para nós, que lembra que o nosso objetivo é encontrar o valor do Rzinho. Vai ficar meio, que multiplica 8, que multiplica 32 sobre 3, que é igual a π, que multiplica o nosso raio ao quadrado. Vamos simplificar esse cara aqui e esse cara aqui, ó. Vai ficar 4 para nós. Então, em cima vai ficar 1 vezes 4, que dá 4. E 4 vezes 32 vai ser equivalente a 128, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 128 pra gente, ok? E quando eu pego o dividido por 3, e tudo isso é igual a π vezes r quadrado. Bom, quando eu olho para isso aqui, o que eu posso pensar? Eu posso pensar no seguinte. Eu poderia pegar esse π e passar dividindo aqui. Só que aí ia cair em divisão de fração. Então, o que eu gosto de fazer? Pega esse 3 e joga multiplicando, então vai ficar 128, que é igual a 3π, que multiplica r quadrado, e pega o 3π e passa dividindo para isolar ele, ó. Então vai ficar 128 dividido por 3π, que é igual a r quadrado. Tira a raiz quadrada aqui, então vai ficar a raiz quadrada de 128 dividido por 3π, que é igual ao valor do nosso raio. Como ele não tirou 128 da raiz quadrada, então a gente vai deixar ali. E aí nós conseguimos encontrar aqui a alternativa correta como sendo a alternativa de letra A, certo? Uma resolução aí trabalhosa, não é uma questão mais difícil, tá? Tem outras questões mais difíceis que já apareceram na UniOeste, inclusive nesse ano aí, porém ela é trabalhosa, tá? E se você gostou da resolução, deixa aí a sua inscrição, deixa o seu like, também compartilha esse vídeo com alguma pessoa que você conhece que vai prestar o vestibular da UniOeste para dar uma força aqui pro canal e dar uma força para a pessoa também, tá? Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e também se interesse aí pelas minhas apostilas, minhas revisões e também aí meus cursos específicos para você se tornar um mestre em matemática. Tchau, tchau para vocês, senhoras e senhores, bons estudos e lembre-se sempre que a matemática esteja com você. Tchau, tchau.